Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos corrigir a prova de legislação aplicada no concurso de Cachoeirinha, no dia 8 de agosto, no turno da manhã. Nós tivemos provas aplicadas no turno da manhã e no turno da tarde, no dia 8, no último domingo. Naturalmente, as questões da manhã são diferentes das questões do turno da tarde, não poderiam ser as mesmas. Além disso, eu percebi pelas provas que eu recebi que a prova de legislação, as questões eram as mesmas no mesmo turno. Então, eu estou aqui com uma prova de técnico de enfermagem, que é do turno da manhã, mas quem fez para o cargo de nível médio no turno da manhã, as questões eram as mesmas. Muda a numeração, mas as questões e alternativas são exatamente as mesmas. Então, mesmo que tu tenha feito outra prova no turno da manhã, a correção aqui vai servir para você. Bom, vamos ao que interessa, vamos ver como é que caíram essas questões. Começando com a boa notícia. Caiu tudo que caiu, a gente conversou em aula, e muitas das questões estavam no nosso simulado, inclusive questões bem parecidas, o que certamente ajudou vocês nessa preparação. Bom, primeiro a questão 11. A Câmara Municipal possui determinadas atribuições. A gente tem no artigo 22 da Lei Orgânica 3 atribuições da Câmara. A primeira delas é legislar sobre assuntos de interesse local. É a que está no item 3 e ela está correta. Lá no artigo 22, nós temos que também é atribuição da Câmara suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A segunda está errada porque ela colocou aqui, ó, mas não a federal. Está errado. Conforme o artigo 22, é suplementar a federal e a estadual, não somente a estadual. Então a segunda está errada. E a primeira diz que seria fiscalizar mediante controle externo a administração direta, exceto a administração indireta. Está errado. Esse exceto tornou incorreto, porque a Câmara fiscaliza toda a administração pública, direta e indireta do Executivo. Então a primeira também está errada, só a terceira estava correta. Letra E, o nosso gabarito na questão 11. Na questão 12, nós temos aqui uma coisa que eu até coloquei na nossa apostila num quadrinho verde, para quem fez o nosso curso, né? E eu destaquei para vocês na aula as iniciativas privativas do prefeito. Porque tem algumas matérias que somente o prefeito pode apresentar projeto de lei. E uma delas é a criação de cargos, funções ou empregos no âmbito municipal. Se o prefeito quiser criar mais cargos para poder convocar mais aprovados no concurso, somente ele pode apresentar projeto de lei para isso. O presidente da Câmara ou um vereador não podem apresentar projetos de lei que criam cargos. Isso é uma iniciativa privativa do prefeito. Letra A é o nosso gabarito, conforme artigo 48 da Lei Orgânica aqui de Cachoeirinha. A questão 13 traz uma proibição do prefeito e do vice, que também é uma proibição dos vereadores. E tem gente que pode ter acertado a questão por já conhecer a proibição até mesmo dos vereadores, porque ela se repete para vereadores e prefeitos. É proibido ao prefeito e ao vice-prefeito firmar ou manter contrato com o município, autarquia, empresa pública, entidade pública, exceto, salvo quando o contrato obedece cláusulas uniformes. Essa regra aqui, essa frase é exatamente o artigo 76. Letra C, o nosso gabarito, aqui na questão 13. A questão 14 é uma questão que eu também costumo colocar em simulados, que envolve aqui, pessoal, o prazo que o prefeito e o vice têm para tomar posse. Pelo certo, eles vão tomar posse lá no dia 1º de janeiro, mas se por algum motivo eles não comparecem, eles têm o prazo de 10 dias para comparecer. Letra B, o nosso gabarito na questão 14, de acordo com o artigo 61 aqui da Lei Orgânica de Cachoeirinha. As questões 15 e 16 são sobre a Constituição Federal. A questão 15 pegou um assunto muito pouco cobrado em provas de concurso, que é o artigo 13 da Constituição Federal, que diz algumas coisas bem óbvias. Por exemplo, qual é o idioma oficial do Brasil? É a língua portuguesa, né? Claro, não é a língua brasileira nem tupi-guarani. É muito fácil essa, né? A banca quer a incorreta, então ela não era a resposta. Os estados não podem ter símbolos próprios. Claro que pode! O Rio Grande do Sul tem os seus próprios símbolos. Então essa aqui é a incorreta.
A bandeira nacional e armas nacionais são símbolos do Brasil, tá certo. Os municípios podem ter os seus símbolos próprios, claro, município, estado, união pode ter seus próprios símbolos. E o hino nacional e o selo nacional são símbolos do Brasil. Tudo certo. A única que estava errada é a letra B, que dizia que o estado não poderia ter símbolo próprio. Pessoal, essa questão era tão fácil que até quem não estudou a legislação poderia ter acertado, porque era muito evidente o erro da letra B, né? Bom, questão 16. Essa questão já é um pouquinho melhor elaborada. Essa questão 16 exige que tu conheça o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz para quem o alistamento e o voto são facultativos. Porque eu sei, a partir dos 18 anos, o voto é obrigatório. Eu sou obrigado a me alistar como eleitor e votar. O voto é obrigatório no Brasil, a gente sabe disso. Pois é, mas quando chegar nos 70 anos, deixa de ser obrigatório. Para quem tem mais de 70, ou para quem está entre 16 ou 18 anos, o voto é facultativo, assim como para os analfabetos. Isso está lá no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então a questão queria que tu achasse aqui nas respostas alguém que tenha a situação do voto facultativo. Primeira pergunta, tem alguém maior de 70 anos aqui? Não tem. Então, ele quer alguém entre 16 e 18 ou analfabeto. Como não falou em analfabetismo aqui, ele quer alguém entre 16 e 18. 58 não pode ser. 15 anos não, pessoal. Olha só a pegadinha. Com 15 anos eu não posso votar nem se eu quiser. Só a partir dos 16 que é facultativo. Então, está errado. 35 está errado, 40 está errado. A banca tentou te confundir colocando sexo feminino ou masculino. Pessoal, em questão política eleitoral, pode existir diferença entre homens e mulheres para exercícios e direitos políticos? Claro que não, porque homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então não poderia ser diferente aqui para o homem ou para a mulher. O critério aqui era só achar alguém entre 16 a 18 anos. Letra B, o nosso gabarito nessa questão, que não era tão fácil como a anterior. Mas, claro, para quem tem um pouquinho de conhecimento, já dava para acertar. E quem estudou, claro, tranquilo para acertar essa questão, né? Constituição Federal foi isso. E eu tinha falado para vocês, a prioridade no estudo são leis municipais, porque sempre que a Legali coloca leis municipais e Constituição, ela vai cobrar ali 2 questões da Constituição e 8 questões da legislação municipal. E foi o que ela fez nessas provas de Cachoeirinha. Ela está cobrando bem mais a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores. Bom, vamos agora às questões 17 a 20, todas sobre o regime jurídico dos servidores, o Estatuto dos Servidores. Pessoal, a questão 17, ela envolve a situação da vacância da função de confiança. E, para quem fez o nosso curso, eu mostrei aqui no quadro, inclusive, um esquema, lembra? Que a vacância da função pode ser por destituição ou por dispensa. Destituição é a penalidade e a dispensa é uma saída normal. E essa dispensa pode ser a pedido ou de ofício. Quem lembrou do nosso esquema percebeu que estava tudo certo. Todos os 4 corretos, letra E, o gabarito. Isso está lá no artigo 37 do regime jurídico dos servidores. A vacância da função gratificada, que é quando aquele servidor concursado que está numa função de chefia deixa a função de chefia, mas continua no seu cargo. É isso. Letra E, o gabarito, bem tranquila essa questão. A questão 18 é outra coisa que eu esquematizei na nossa aula. Lembra que eu falei para vocês em adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade? E eu falei 2 características que vocês não podiam esquecer sobre eles? A primeira delas é que eles não podem, em nenhuma hipótese, se acumular. Eu não posso receber mais de um deles em nenhuma hipótese. Ou recebe insalubridade, ou periculosidade, ou penosidade. Além disso, eu falei que cessa a exposição deles quando cessa o adicional, quando cessa a exposição a eles. É isso. A banca só queria que tu soubesse que não pode acumular. Então, se o servidor está numa atividade que é passível de insalubridade, periculosidade e penosidade, quais adicionais ele vai receber? Apenas um deles, né? Apenas um deles ele poderá receber. Letra E vai ser o gabarito, ele tem que optar por apenas um dos adicionais. Letra E, o nosso gabarito aqui na questão 18, e isso está lá no artigo 86 do regime jurídico dos servidores. Maravilha! Vamos agora para a questão 19, que fala sobre o adicional de férias.
Adicional de férias é o famoso terço de férias que a gente recebe. Vamos ver as alternativas sobre ele. Somente se solicitado será pago ao servidor tal adicional. Eu preciso solicitar? Não, porque é um direito previsto na Constituição Federal. E o artigo 92 aqui do regime jurídico dos servidores de Cachoeirinha diz que, independentemente de solicitação, ao servidor vai ser pago o adicional, o terço de férias. Então a primeira está errado porque não precisa ter solicitação. Segundo, o adicional de férias corresponde a 1/3 da remuneração. Isso, por isso que a gente chama de terço de férias. Terceiro, tal adicional tem como base a Constituição. Sim, está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Pessoal, a primeira estava errada, a 2 e a 3 corretas, letra B, o gabarito, aqui na questão 19, conforme artigo 92. E a questão 20, pessoal, é uma questão que eu sempre coloco também no nosso simulado. A questão das diárias e sua devolução. Como é que funciona a questão das diárias? Se eu recebo diárias e por algum motivo eu não me desloco, eu devo devolver esse valor no prazo de 3 dias. Isso está no artigo 76, letra A, o nosso gabarito, estava no nosso simulado, uma questão praticamente igual a essa. Quem fez o simulado lembrou da questão e acertou na prova, né? Então é isso, pessoal. Essas foram as questões de legislação aplicadas na prova do turno da manhã de técnico de enfermagem, que também foram as mesmas questões para os demais cargos do turno da manhã. Eu também vou disponibilizar um vídeo sobre as provas do turno da tarde. Até mais!